tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. A nossa aula de hoje é uma aula que não estava exatamente no programa, mas que eu fiz questão de montar para vocês, que vale a pena vocês conhecerem a exposição que está tendo aqui em Roma sobre o Fídias. O Fídias, que foi esse escultor que nasceu em torno de 500 antes de Cristo, aproximadamente. Lembrando que sempre essas datas são aproximadas, porque é muito difícil a gente ter a data precisa, principalmente de nascimento. Depois que o personagem fica famoso na história, fica um pouquinho mais fácil de pegar a data da morte, alguma coisa assim, ou o que ele fez durante a vida. Mas o nascimento sempre é um pouco mais complicado da gente ter uma data precisa. E do Fídias, nós temos poucas informações da vida privada dele. A gente sabe sobre o trabalho dele, principalmente através dos escritores da antiguidade, e sobre e através do que foi encontrado na arqueologia. A arqueologia é uma aliada fantástica para a gente estudar a história, e aqui no mundo do Fídias é extremamente importante. Então, ele vai nascer aí em torno de 500 antes de Cristo e vai se tornar um dos maiores escultores gregos. Vamos dizer que ele nasceu na hora certa e no lugar certo. Por quê? Ele nasce no período em que, quando ele vai começar a entrar na maturidade de trabalho, nós vamos estar naquele período áureo de Atenas, no período áureo da Grécia, com o governo de Péricles. E o Fídias vai ter o privilégio de estar nessa Atenas que está explodindo culturalmente, tanto literatura, teatro, escultura, pintura, e vai estudar com essas pessoas que já estão se formando dentro desse contexto. Ele começa estudando principalmente esculturas de bronze, então ele nasce, vamos dizer assim, como escultor de bronze, mas ao longo da carreira ele vai experimentando novas técnicas e vai trabalhar bastante com a técnica chamada crise elefantina, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, diz que desde criança ele já vai ter interesse pela arte e vai demonstrar talento e já vai começar a frequentar as oficinas, né, os ateliês desses artistas famosos ali em Atenas. Vai aprender com um pintor de sucesso chamado Polinoto de Tassos, lá em Atenas. Depois ele vai se formar como escultor com um escultor chamado Égia, também especializado em bronze. Vai estudar, inclusive, junto com o irmão dele, que também era artista, dentro dessas escolas aqui em Atenas. Sobre a vida privada, a gente não sabe quase nada. Sabemos alguma coisa lá do final da vida do Fídias, que ele começa a carreira, então, em Atenas, onde ele vai fazer a maior parte das obras dele, com alguns pontos que nós vamos ver hoje de exceção. Mas no final da vida, quando ele já tem uma carreira de sucesso, já é famoso e tudo mais, ele vai para a Olímpia, onde ele vai fazer o Colosso de Zeus, que considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E desse período que ele está em Atenas, nós temos notícias dele, vamos dizer assim, que ele se relacionava com um jovem chamado Pantarse, que era um atleta vencedor das Olimpíadas de 436 antes de Cristo. Lembrando aqui que nessa época aqui na Grécia Antiga, um homem mais maduro, um homem mais velho, que se relacionava com um jovem, existia a ideia dele pegar essa energia, essa força do jovem. Então, isso que a gente está descobrindo sobre o Fídias, que ele tinha um relacionamento com um rapaz vencedor de Olimpíadas, mostra justamente isso, como eles tinham essa prática de um homem mais velho se relacionar com um homem mais novo para ganhar a virilidade toda, a saúde de um jovem.
Nós não sabemos exatamente como, o Fídias era fisicamente. Existe essa escultura aqui, que na verdade é uma parte de uma escultura, porque é só, a cabeça e ela não está nem completa, que a gente acredita que seja o retrato do Fídias. Então aqui, de acordo com as descrições, dos autores da antiguidade, que dizem que ele no final da vida já estava com a testa enrugada, que estava sem estava careca, né, sem cabelo e tal, com barba, a gente pode imaginar que o Fídias era mais ou menos como está, nessa cabeça aqui, de escultura, então é muito provável que seja ele aqui na escultura. Se a gente não tem certeza dessa escultura aqui, a gente tem certeza de uma outra coisa que aparece ali no cantinho da imagem, que é, uma cerâmica que tem, o nome do Fídias, que tem escrito que é "Eu sou de Fídias". Já já vou contar para vocês. Bem, então Fídias está lá em Olímpia no final da vida, e lá, nós temos, uma coisa muito interessante, nesse santuário de Olímpia, onde ficava o templo de Zeus, que nós vimos, em aulas anteriores, com o Colosso de Zeus, e esse ateliê, do Fídias, eh, nos revelou uma série de, informações interessantes sobre, como o Fídias trabalhava e afirmando, dando certeza, vamos dizer assim, que o Colosso de Zeus foi produzido aqui. Então ali na exposição, que está aqui em Roma, eles trouxeram essa maquete, que é uma, hipótese de como era o ateliê do Fídias, que tinha uma planta retangular com as mesmas dimensões da cela do templo de Zeus. Olha só que interessante. Acredita-se que esse ateliê ou essa área de trabalho onde ele estava produzindo o famoso Colosso de Zeus tenha sido feita do mesmo tamanho da cela. A cela é aquela parte fechada onde fica a escultura, a qual o templo é dedicado, que eles tenham, feito esse espaço do mesmo tamanho para conseguir, trabalhar com as proporções da escultura da melhor forma. Ou seja, assim você facilita o seu trabalho de pensar se a escultura vai ser sentada, se ela vai ser em pé, se ela for sentada, como que ela tem que ser. Então, esse espaço do ateliê tem exatamente a mesma dimensão da cela lá do templo de Zeus que nós vimos nas aulas anteriores. É possível, pelo que nós encontramos ali, no, ateliê de Fídias, que eles tenham produzido algumas partes, da escultura fora dessa cela central, né, e outras dentro da própria dentro do próprio ateliê. E eles devem ter feito essas partes da escultura e depois montado a escultura em partes lá dentro do templo de Zeus. Infelizmente, hoje no local nós temos, poucos restos desse ateliê, essa imagem, que vocês estão vendo aqui, então temos algumas colunas, pedaços de colunas, algumas pedras que faziam parte dessa construção, mas a gente consegue aí com as descrições, com a arqueologia, ter ideia, de como isso deveria ser, exatamente como está essa maquete aqui, que é uma maquete alemã. Esse edifício, em parte se manteve, conservado, porque foi transformado em igreja lá no século V depois de Cristo. Então, é interessante porque ele tem exatamente o formato de uma basílica, né. Então é uma planta retangular, com uma nave central maior e 2 naves laterais menores. Perfeito para ser uma igreja e foi exatamente isso que aconteceu, né, foi transformado em igreja. Aqui, embaixo eu coloquei, o mapinha de localização que nós já tínhamos visto na aula sobre, Olímpia, de onde, ficava o ateliê do Fídias, junto com outras áreas, em torno, de trabalho desses, artistas. E nessas escavações arqueológicas da área do ateliê, do Fídias, foram encontradas, uma série de elementos, interessantes, como essa cerâmica com a inscrição "Eu sou de Fídias". Isso ajudou a identificar o local. Eu tinha mostrado já para vocês na aula sobre Olímpia,
e ela fica no Museu Arqueológico de Olímpia, mas temporariamente está aqui na exposição de Fídias até o dia 5 de maio, em Roma. Então, para a gente conseguir localizar onde está escrito, eu dei um zoom ali, né? eh, Nessa base da cerâmica, a gente tem ah, a inscrição dizendo eu sou de Fídias. E aí, o que é sensacional, que eu gosto de fazer, esse exercício de imaginação, que foi encontrado junto com outras peças. Isso aqui provavelmente era para vinho, tá? Eh, e da gente fazer esse exercício de imaginar que essa peça cerâmica, se era do Fídias, como está escrito nela, poderia estar ali na mão do Fídias com vinho dentro. Já pensou que sensacional a gente imaginar alguma coisa nesse sentido? Temos poucas coisas da vida desse grande escultor grego, mas um elemento assim que parece simples consegue nos trazer essa ideia de como era o Fídias. Ah, Essa peça, então, fica originalmente no Museu Arqueológico de Olímpia, mas está temporariamente aqui. Outra peça que eles estão expondo ali na mostra é essa moeda com a imagem do Zeus de Olímpia no trono. E aí o que eu comentei no início da aula, que esses elementos, porque quando a gente. Ah, mas como era o Colosso de Zeus? A gente comentou lá na aula de Olímpia que nós não temos mais o Colosso de Zeus. Ele foi, com grande probabilidade, levado para Constantinopla e se perdeu em um incêndio. Essas são as informações que nós temos da história do Colosso de Zeus. Então, como que a gente consegue ter ideia de como era essa escultura maravilhosa feita de marfim e de ouro? Usando diversos elementos, como uma moeda, para recriar essa obra tão importante. Então, a exposição consegue mostrar isso. A moeda, essa com os Zeus de Olímpia no trono, fica no Museu Arqueológico de Florença, está temporariamente aqui, e é uma moeda do século II depois de Cristo que faz parte, né, fazia parte da coleção do Cosimo III. Então, só para a gente retomar a ideia aqui, essa aqui então é a cela onde ficava o Colosso de Zeus, essa escultura de grandes dimensões, que é exatamente o mesmo tamanho do ateliê do Fídias. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns vídeos que eu fiz ontem para a gente ver melhor a imagem dessas peças. Então, aqui a moedinha, né, com o Colosso de Zeus ali, com Zeus no trono. É uma coisa pequenininha, né, gente, mas que dá para a gente ter noção de como era essa peça que foi tão importante na história. Essa outra imagem aqui é da peça cerâmica, para vocês conseguirem ver melhor o detalhe ali da inscrição, né? A inscrição que diz Eu sou Fídias, tá? Então, não é colorida, né? É uma inscrição mesmo para baixo, assim, na cerâmica, na parte da base da peça. Essa outra, esse outro videozinho aqui mostra, eles colocaram lado a lado uma maquete do Templo de Zeus, a imagem do Colosso de Zeus, e aqui ao lado a maquete do ateliê de Zeus, do ateliê de Fídias. Então, assim, a gente consegue comparar, mesmo que a gente não tem mais o espaço, como que era isso. E essas peças que estão ali ao redor da maquete, elas são pedaços de decoração da cobertura. O que é interessantíssimo, tudo isso foi encontrado ali nas escavações arqueológicas. O que é interessantíssimo é que a gente consegue ver ainda a coloração original. Vou passar de novo essa aqui para vocês observarem bem. Então, aqui o Templo de Zeus, né, a maquete do Templo de Zeus. Lá atrás, o Colosso de Zeus. E aqui a maquete com o ateliê onde tem essa dimensão igual da cela, porque provavelmente eles fizeram propositalmente para conseguir trabalhar melhor a escultura. E aqui os detalhes
de decoração da cobertura, que ainda temos a pigmentação original. É lindíssimo, gente, e é muito difícil a gente encontrar peças que ainda tenham a pigmentação, original, porque estamos falando aqui peças que têm mais de 2000 anos, né, então, é muito legal a gente conseguir ver, essas peças ali, juntas. Agora, a gente encerra então a essa parte da aula, sobre a exposição do feed.